Oiê! Olá, gente. Deixa eu colocar aqui o nome da live, o título da live. Oi, queridos, boa noite. Boa noite. Noite! E aí, meu povo? Ansiosos para saber se dá para comer sem engordar? Legal, vou só esperar mais um minutinho, todo mundo entrar. Enquanto isso, você que tá aqui, vou te desafiar. Você tem que pegar esse aviãozinho que tá ali embaixo e mandar pro máximo de pessoas que você puder. Tá? Manda ali, ó. Todo mundo manda para 10 pessoas. Todo mundo precisa saber que é possível comer sem engordar. A gente tá começando hoje. Essa é a primeira live da jornada Você Mais Magra, que é um projeto novo que vem aí, certo? Então nós vamos ter 3 lives agora por 3 semanas e eu não poderia de começar esse processo, começar essa jornada sem falar para vocês sobre essa possibilidade, né? Porque afinal de contas é sobre isso que a gente vai falar aqui o tempo todo. A gente sempre vai tratar sobre emagrecimento, sobre o tratamento de doenças. E vocês precisam saber que existe, gente, existe um mecanismo onde você pode ativar, que você ativa aí no teu organismo para queimar as coisas que você come. Isso te permite comer sem engordar. Então a gente tem um mecanismo natural, gente, de queima de gorduras. Incrível, o nosso corpo sabe fazer isso. Vocês sabiam disso? Ergue a mão aí. Ergue a mão aí quem sabia que a gente tem um mecanismo no nosso próprio corpo que queima gordura. Ergue a mão também quem tá precisando emagrecer, porque você tá no lugar certo. Já mandei para 8. Isso aí, galera. Manda aí para todo mundo que precisa recuperar a saúde. Bom, vamos lá. Hoje o título da live, como eu já estava falando, né? Comer sem engordar. Eu quero dizer para você, aqui tá como pergunta. Eu quero dizer que isso é uma afirmação. É possível a gente comer sem engordar. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente come as coisas certas, tá? Como que eu consigo ativar esse mecanismo de queima natural de gordura do meu corpo? Existe um viés de alimentação que permite que isso aconteça na sua vida, que é, né, a dieta low carb. Então hoje eu quero esmiuçar um pouquinho dela, te contar a história, porque muita gente que tá aqui não sabe o que é. Ou tem um preconceito, ou ouviu falar coisas que muitas vezes não tem nada a ver. Eu falo isso porque eu escuto isso quase que diariamente lá no consultório. Eu tinha uma visão quando eu comecei a te seguir, eu vi que era totalmente diferente. Fulana de tal tinha me falado que era uma coisa muito restrita, mas não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Então, criei meu roteirinho aqui e a gente vai começar a esmiuçar. Eu vou contar um pouquinho da história primeiro para vocês, um pouquinho da história da low carb na história, tá? Onde que começou a low carb? Vixe, longe, tá? Lá no século XIX, gente. Ela era uma estratégia usada para tratar naquela época obesidade, sobrepeso, e algumas doenças. Então, depois a gente teve, olha que doido, teve um William Benting. Ele escreveu Carta sobre a Corpulência. Quem foi William Benting? Gente, ele foi um agente funerário que ele era obeso, deixou de ser obeso e ele relatou todo esse processo de emagrecimento dele. Ele não era nenhum estudioso, mas ele conseguiu um baita resultado fazendo essa pequena restrição de carboidratos. Isso lá em 1864.
certo? Isso 100 anos antes das atuais diretrizes que a gente tem sobre alimentação, tá? E essa era era uma modalidade de alimentação que não chamava muito atenção, até porque era sem popularidade, não é que ela não fosse seguida, mas ela não era o foco da atenção. E aí quem jogou, basicamente quem reacendeu a low carb pro mundo de novo, quem tá aqui vai lembrar, tá? Foi o Dr. Robert Atkins, dieta de Atkins. Quem não fez dieta de Atkins? Eu fiz, eu me lembro. Eu havia acabado de chegar em Chapecó quando eu fiz Atkins, em 2007, 2008. Vocês lembram? Ele tem um livro bem famoso, A Revolucionária Dieta de Atkins. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, certo? Mas tudo que vinha, o que saiu, gente, depois daquelas primeiras orientações sobre alimentação, que contrariasse aquilo, era contrariado. Então não tinha muita voz. A Atkins, na época, se for ver, ela é uma low carb em fases, né, dentro do livro. Ele trouxe à tona tudo isso, mas a base da Atkins é a low carb, tá? E depois a gente teve o Weston Price, né? O Weston Price foi um dentista que ele viajou o mundo, gente, documentando hábitos alimentares. Olha que bacana. E o que o Weston percebeu? Ele viu que diversas populações previamente isoladas e sem acessos a industrializados, que não apresentavam graus elevados de incidências de doenças crônicas, né, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica, todas essas coisas que a gente tem hoje, cáries e muito mais, né, mudaram os seus padrões depois que começaram a ter contato com dietas ocidentais. Aumento de industrializados, aumento de processados e tudo mais. Então, low carb, como muita gente talvez pense que como eu aprendi, porque eu aprendi, não vou nem falar onde, né, que eu escutei, que era dieta da moda, é uma modinha. Low carb, gente, é muito semelhante a uma dieta ancestral. A gente não comia grãos e raízes e nem frutas no pé, que a gente, no pé, eu digo, na quantidade que a gente come hoje. Você entende? Então, ela tem uma base lá na ancestralidade. Só que aí, né, o advento a modernização das coisas, as indústrias criando alimentos e o dinheiro por trás de tudo isso alavancou, né? A gente tem vontade de comer coisas que o homem criou, tipo macarrão. Tinha macarrão nos primórdios, não é? Mas o que é, gente? O que é uma dieta low carb? Vocês têm noção do que é uma dieta low carb? Quem me acompanha por aqui, gente, depois no final vocês podem mandar perguntas, tá? Quem me acompanha por aqui, eu acho que já tá meio que careca de saber. Mas low carb, gente, não existe, na verdade, uma definição absoluta para ela. E dentro dela, a gente tem vários vieses, certo? Mas significa que é uma dieta que tem uma baixa ingestão ou uma restrição, uma contenção de carboidratos, tá? Então, por exemplo, a Atkins, a dieta paleo, a cetogênica, a slow carb, que eu vou falar pra vocês, depois fiquei pensando que eu acho que hoje eu vivo numa slow carb. Eu vou contar pra vocês o que é isso, tá? São várias variações da dieta low carb. Mas, gente, apesar dessa diferença, gente, das dietas, a Atkins, a cetogênica, todas restringem carboidratos, todas têm esse viés, né? Mas a diferença, na verdade, está no quanto e como e quais fontes de carboidrato se come dentro de uma cetogênica, se come dentro de uma low carb. Ai, cetogênica é maravilhosa, né? Quem conhece a dieta cetogênica? Cetogênica é uma very low carb. Eu acho uma estratégia incrível, só acho muito difícil de praticar e de manter ela, né? Porque é bem restrita, então, bem restrita de carboidrato, alto consumo de gordura e fica mais difícil a manutenção, mas é uma estratégia terapêutica muito bom. E por que, gente, que a gente faria low carb? Né? Por que as pessoas escolheriam? Por que tantas pessoas
fazem low carb hoje? Porque eu me lembro assim da minha história, eu faço dieta desde os meus 9 anos de idade. Eu conheci low carb muito bem depois, né? Muito embora ela já tinha vindo lá com Atkins lá atrás, mas praticamente na fase adulta. Basicamente, gente, as pessoas optam por low carb porque se adaptam a ela. Eu fui uma pessoa que me adaptei super. Eu sempre falo uma frase aqui. Low carb é para todo mundo. Por que low carb é para todo mundo? Porque low carb a gente tira industrializado e tira o excesso do que faz mal, o excesso de açúcar e as farinhas que a gente sabe que hoje modificadas são muito prejudiciais. Mas nem todo mundo é para low carb. Por quê? A gente eu vejo assim no consultório, é muito raro acontecer uma pessoa que não se adapte a low carb, tá? Bem raro mesmo. Quando ela entende o sentido e começa a praticar, só vai, né? Porque elas veem que funciona, então elas se adaptam e elas começam a ver a funcionalidade da dieta para atingir os objetivos dela. Mas eu acho que os 2 principais objetivos da low carb, gente, é mesmo tratar, curar um monte de doença, como, por exemplo, diabetes. A gente consegue a remissão do diabetes, esteatose hepática, a gente consegue uma melhora absurda, que é a gordura no fígado, através de uma dieta low carb. E como a gente diminui os picos de insulina, porque a gente não tem entrada de açúcar da forma como as pessoas fazem. Muitas outras também, né? Síndrome do ovário policístico, o próprio colesterol, enfim, triglicerídeos, gente. Então emagrece, trata um monte de doenças e consegue emagrecer com saúde, certo? Low carb é maravilhoso porque não passa fome, gente, não passa fome, tá? Então, o mecanismo de emagrecimento da low carb, como que ela ajuda a emagrecer, então? A low carb, gente, ela ajuda a emagrecer porque você começa a dar pro teu corpo exatamente o que ele precisa na hora que ele precisa. Deixa eu esmiuçar um pouco para vocês essa história de comer sem engordar. Vamos voltar um pouquinho lá pro título da live. O mecanismo que faz a gente comer sem engordar na low carb é que quando a gente baixa o consumo de açúcares e farinhas, a grosso modo, a gente diminui os nossos picos de insulina, tá? Quando a gente diminui os nossos picos de insulina, a gente consegue perceber a fome de verdade do nosso corpo. O que é fome de verdade do nosso corpo, gente? Estômago roncar. Seu estômago ronca, é hora de comer. Ai, mas o meu ronca toda hora. Quem é aí que o estômago ronca toda hora? Muitas vezes o estômago de vocês ronca toda hora, induzido pelo que você comeu. Quando você come muito açúcar, muito carboidrato, você eleva a sua insulina. E o carboidrato, ele tem um tempo de vida dentro de vocês, gente. Você comeu o carboidrato, ele se transformou em açúcar ali na corrente sanguínea. 2 a 3 horas depois, o teu pâncreas libera a insulina para tirar esse açúcar da frutinha que tu comeu. Aí a tua corrente sanguínea fica limpinha. Não tem mais energia ali, o teu corpo sinaliza o quê? Fome, pronto, acabou a energia desse abençoado, ele precisa comer mais. Só que como acabou a energia desse abençoado, se muitas vezes esse abençoado tem 40% de gordura, tem 30% de gordura, tem 60%, tem 35%, 31% de gordura. Como que acabou a energia dessa pessoa? Essa pessoa tá cheia de energia acumulada nela, tá? Quando a gente começa uma dieta low carb, meninas e meninos, o que acontece? A gente baixa, não tem estímulo de insulina, porque só o que estimula a insulina é carboidratos. Mentira, Ari, proteínas também estimulam a insulina. O meu prof falou, a Nutri falou. Estimula, tá, gente? Mas tem que comer muito. Eu não conheço ninguém que come muita carne. Assim, não conheço ninguém que come carne a ponto de fazer um grande estímulo de insulina. Muito pelo contrário. O que eu vejo lá no consultório é o contrário. Déficit de massa muscular por falta de atividade física e da matéria-prima, que é o músculo, que é a proteína, tá? Agora, então eu nem conto com isso. Agora, se chupou uma balinha, estimulou a insulina.
tá? Você botou um açúcarzinho ali na tua boca, estimulou a insulina. Estimulou a insulina, lembra, 2 a 3 horas depois vai ter a queda dela, teu corpo sinaliza uma fome falsa e você com 40% de gordura vai lá comer porque está com fome. Mentira! Essa é uma fome falsa. Então, esse é o mecanismo de emagrecimento de uma low carb, gente. A gente baixa essa insulina, não estimula a insulina, come coisas mais sacietógenas, que são as proteínas, as gorduras, as fibras, os vegetais, tá? Te leva mais longe, te deixa mais saciado. Então, teu corpo digeriu todo esse alimento, acabou, ele digeriu, usou toda aquela energia, ele pede comida de novo. É a real sinalização de fome. A fome de vocês muitas vezes é falsa. Da grande maioria das pessoas é falsa, pelo que come. Então, esse é o mecanismo que a gente pode comer sem engordar. Mas para comer sem engordar, a gente tem que comer a coisa certa. Não é só, eu posso comer, eu quero aprender a comer sem engordar e comer de tudo. Se você comer de tudo, provavelmente tem um carboidrato aí no meio dessa lista e vai dar esse pico de insulina. Mas também, gente, a gente não zera isso, tá? Nossa, lembra que eu falei que a low carb tem várias, tem a bem mais restrita, que é a cetogênica. Tem uma low carb, que daqui a pouco eu vou falar as gramagens. Quanto que é uma low carb? Quanto que seria isso em gramagens de carboidrato, Ari, no dia? Vou falar daqui a pouco. Tem uma que fica, né, que é mais tranquila, que eu acho, que eu me identifiquei, que eu acho que é a que eu estou vivendo hoje. Então não tem um padrão exato. A gente vai fazer isso adaptar e a gente não zera carboidratos aqui, tá longe de zerar carboidratos. A gente só não faz um consumo excessivo de açúcares durante o dia. Todos os dias, na verdade, tá? Então esse é o mecanismo do porquê quem faz low carb se apaixona por esse processo. Sai aquele monte de lanche, gente, de comer de 3 em 3. A gente não tem mais fome de comer de 3 em 3 horas, porque isso não é nem o fisiológico da pessoa. E aí, lembra do papo? Essa dieta é para todo mundo, mas nem todo mundo é para essa dieta? É justamente por isso. Tem gente que gosta de comer de 3 em 3. Tem gente que gosta de comer, ficar comendo besteirinha, poder comer de tudo um pouco. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Uma opinião pessoal. Vou falar como funciona pra mim e veja se você se identifica. Dieta equilibrada é pra pessoa equilibrada. Aquela pessoa que nunca teve sobrepeso, aquela pessoa que nunca lutou por um processo de emagrecimento no perrengue, no ferro e fogo. Tá? Pessoa que precisou passar por esse processo de emagrecimento, meu caso, eu precisei de intervenção nutricional. Vou traduzir isso para vocês. Me deixa aqui em casa cheia de doces por ali, tá? Ai, não, que nóia, Ari. Você pode comer de tudo um pouco, né? Quando você tem vontade, vai lá e come só um negocinho. Gente, eu vou olhar para um pote de castanhas com chocolate ao redor. Você acha que eu vou conseguir comer uma? Me conta se não é assim com você também. Lembra? Eu falei essa semana nos stories sobre a ambiência, tá? O ambiente que vai te ajudar muito ou vai te ferrar nesse processo? É sobre isso, tá? Então, é duro, dói falar isso. Ai, Ari, você é uma profissional da saúde falando isso. Dieta equilibrada para pessoa equilibrada. Quem é hoje equilibrado com alimentação, meninas e meninos? Olha o que a gente está buscando aqui. A gente está buscando saúde, está buscando uma alternativa para emagrecer. Porque a gente é viciado em açúcares. A gente quer comer eles a todo momento. Se eu pudesse, eu já falei, eu acordava e dormia dentro da padaria. Eu posso fazer isso? Não posso, mas querer eu queria. Então, para pensar se não faz sentido. É muito fácil se adaptar. E aí, quando a gente começa a baixar os nossos níveis de insulina por comer menos carboidrato, a gente vê até essa vontade de comer doce adoidado. Entendeu? Dá uma sumida. Ela é mais controlável, na verdade. Não é que ela suma. Vocês acham que eu não tenho vontade de comer um doce de vez em quando? Mas é incrível. Quem fez o desafio do açúcar? Quem fez o desafio do açúcar aqui? Tá? É só quem vive o desafio do açúcar vai saber, vai entender o que eu tô falando. Quanto menos açúcar você come, menos vontade você tem de comê-lo. É incrível, tá?
tá? E é por isso que a gente baixa os níveis de insulina, fica com a fome mais controlada, não fica comendo de 3 em 3 horas. E aí, o fato de eu não ficar comendo um monte de besteirinha, beliscando um monte de coisa, o que que acontece? Você acha que não soma calorias a menos sem querer dentro da gente? Eu almoço bem, eu posso comer carne pro tamanho da minha fome e saciedade, que é o que a gente faz no low carb. Ah, come carne, não tem porção. Quanto que é a área? Um bife do tamanho da palma da mão é 100, 200 gramas? Qual que é o tamanho da tua fome? Ah, hoje eu quero comer 3 bifões. Vai com Deus. Hoje eu quero comer 5 ovos. Vai com Deus. Mas hoje eu quero comer um bife. Hoje eu quero comer 2 ovos. É sobre isso. Vocês não são robô programado, tá? Para comer todos os dias as mesmas coisas. 100 gramas de proteínas ou 120 gramas de proteína, 100 de carboidrato, salada verde à vontade. Isso até dura, gente. Isso até dura por um período. Mas sustentar isso pra vida toda, cara, a minha opinião, e é por isso que eu parei na low carb, é assim, ó, acho ó. Aí você viaja, você não sabe montar teu prato direito, se na tua cabeça, na cabeça de muitos que estão aqui, já soltei mesmo, já comi errado, agora vai. Quando você tem a tua balancinha interna, que é o que a gente busca aprender lá dentro do consultório. E eu entendo, a gente chega lá querendo assim, ai meu Deus, agora eu vou mudar a minha vida, vai ser rápido, eu vou conseguir, e eu boto você a entender fome e saciedade. Você acha que você entende fome e saciedade em 30 dias? Melhor, a fome começa a ficar fácil, tá? Por que a fome fica fácil? Porque lembra, a fome o corpo vai sinalizar. E a hora de parar de comer? Como é que eu vou saber? Eita, a hora de parar de comer é bem difícil. E eu erro muito, inclusive. Mas, olha que legal que é o teu seletor natural, tá? Se a gente sabe a hora de comer e vai aprendendo a hora de parar de comer, ou mesmo se a gente não aprende essa hora, como é que eu faço? Eu sentei e comi demais aqui dentro da low carb. E como que eu faço para que isso não me faça ganhar peso? Se você comeu a mais, você comeu mais energia. Seu corpo faz essa contagem de forma natural. Ele vai entender que você comeu mais energia. Então, você espera para comer no próximo pico de fome. Tá? Eu já contei aqui essa história de um domingo que eu comi tanta picanha e costela gorda que eu cheguei em casa no final do dia, não tive fome, fui correr, voltei da corrida, zero fome. Acordei, fui treinar, voltei do treino, nada de fome, almoço, nada de fome. A minha fome veio na segunda, às 4 da tarde. Eu tava atendendo, não podia comer na hora, fui comer só 6 e pouco, 7 horas. Então, olha o meu seletor natural. Minha fome, eu não tava com fome, eu comi tanta gordura, a gordura e a proteína são tão sacietógenas que eu entendendo o meu corpo, eu vou esperar ele pedir, E se eu tivesse jantado nesse domingo à noite? Caloria em cima de caloria. E se eu tivesse tomado café e almoçado, feito 3 refeições, eu poderia ter feito em cima de tudo isso, sem sinalização nenhuma de fome. Olha que doideira. É assim que a gente emagrece. A fome e a saciedade, gente, ela é muito incrível, é um mecanismo muito incrível dessa estratégia. E quem aprende a viver assim, às vezes eu fico perplexa, assim, eu já vivi em low carb X tempo e larguei. Esse estilo de alimentação não consegui manter. Porque é tão libertador não ter que viver de lanchinhos, a gente tem uma disposição tão melhor quando a gente come menos açúcares, dorme melhor, o intestino funciona melhor, a pele fica melhor, enfim, né? Que é difícil até acreditar que a pessoa solta e sai. Mas eu entendo isso, porque isso é exposição no açúcar também, tá? Açúcar a gente começou a abrir uma portinha ali. É que nem eu vou pra mãe, como um monte de coisa lá, se eu chegar aqui e não controlar, não zerar, e segunda comendo, terça comendo, quarta comendo, aí eu perco o resultado mesmo, tá? Então, isso é porque as pessoas escolhem low carb, não é? E assim, a gente sempre foi ensinado que emagrecer é comer pouco. Inclusive, isso é um grande erro de quem começa essa estratégia alimentar. Começa uma dieta baixa em carboidrato e come pouco. Você tem que comer pro tamanho da tua fome e da tua saciedade. Deixa eu falar uma coisa sobre saciedade.
Vocês sabiam que essa coisa assim da gente sentar e comer e não conseguir parar de comer? Quem tá aqui e é assim? Eu vou sentar pra comer, eu adoraria entender a hora de parar de comer, mas eu sempre saio da mesa passando mal. Vocês sabiam que isso é do homem desde os primórdios? A gente tem essa atitude, os livros relatam, de comer sem medida na hora que senta para comer. Nem sempre a gente sentou para comer, hoje a gente senta para comer, não é? Porque lá atrás, no cara das cavernas, ele demorava para conseguir muitas vezes uma caça, ele não morava num pomar, então quando ele encontrava uma árvore de frutas, ele comia tudo que ele podia. Porque muitas vezes ele não conseguia nem carregar de volta para a caverna. Então era um mecanismo de ele guardar energia. Ele comia, muitas vezes assim até se sentia empanturradíssimo, não caber mais, porque ele não sabia quando ele ia conseguir comida de novo, ou quando ele ia encontrar uma árvore frutífera, ou ia conseguir uma caça de novo. Então muitas vezes a gente relaciona muito isso assim, meu Deus, eu sou incontrolável, eu não sei a hora de parar de comer. Isso é meio fisiológico nosso desde sempre. Aí tu pensa, isso já existia lá quando não tinha 1/10 do grau de açúcar que a gente tem hoje, e hoje a gente tem essa substância adoidado na nossa alimentação que causa dependência e faz a gente comer mesmo não tendo mais espaço para comer. Óbvio que só piorou para nós, não é? Então, saciedade, entenda a fome, estômago roncou, mecanismo de hora de comer da low carb. A saciedade é só você ir controlando pelo próximo pico de fome. Eu, pelo menos, faço muito assim. Mas, gente, também só é possível você comer o quanto quiser dentro de uma low carb se você saber o que comer, tá? Como assim, Ari? Porque, gente, o foco da low carb é comer menos alimentos processados, menos açúcares e mais foco um pouco mais em proteínas, vegetais, fibras, gorduras. Isso faz ser saciedógena a low carb e você não precisar ficar comendo picadinho. Agora, se você botar outro tipo de alimento, não vai ter a mesma resposta, né? A grande ideia aqui é comer comida de verdade. E por isso que às vezes eu fico assim, chateada quando eu escuto uma pessoa falar que isso aqui é restrito, que isso aqui porque essa base é a mais próxima de como a gente evoluiu como espécie humana. Então não tem nada de radical, não tem nada de novo, não tem nada de na moda. Na moda é quando lá em 1940, se eu não me engano, lançaram as diretrizes, pirâmide alimentar, lançado por pessoas que nem da área da saúde eram, com base na demanda que o governo poderia oferecer para pessoas. O que tem abundância? Que a gente gasta menos e produz mais? Grãos, cereais. Então essa é a base da pirâmide, tá? Hoje, se você quer comer direito, vou te dar uma dica, inverte a pirâmide. O que tá lá em cima, tu põe pra baixo. Troca, tá? Troca. Essa é a base para você comer bem. Então, tudo isso foi criado com um jogo de interesse, né? Eu sempre falo, o triângulo que arredondou o mundo, porque fez a gente perder saúde e engordar, tá? E gente, comendo de acordo com a fome e saciedade, que eu acabei de falar, a gente consegue dar exatamente o que o nosso corpo precisa para um emagrecimento. Se a gente tem um seletor natural, por que o nosso corpo armazena energia? Ó a lógica, porque você dá mais do que você gasta. Porque você come induzido por uma fome falsa causada pelo pico de insulina, porque entrou muito açúcar, muito carboidrato. Quando a gente baixa essa insulina, aliás, a entrada de açúcar e, consequentemente, baixa a insulina, você começa a ter os picos naturais de fome e o teu corpo vai começar a pedir exatamente o que ele precisa. Você vai comer a mais para estocar? Não vai, certo?
Às vezes, você estava comendo tão a mais que quando você começa a entender a fome e saciedade, o teu corpo precisa até ir buscar o que está estocado em você. É esse o mecanismo de emagrecimento da low carb. Botar o corpo de vocês queimar o que está estocado ou o que você acabou de comer. Não armazenar mais. Foi assim que eu emagreci e nunca mais ganhei peso. É assim que eu coloco meus pacientes lá no consultório emagrecerem. Entendendo esse grande mecanismo. Tá? Mas vamos falar dos vários tipos. Meu Deus, olha, já passou meia hora. Vamos falar dos vários tipos, dos vários vieses da low carb? Porque assim, eu queria entender, come baixo carboidrato, mas tem uma medida? Tem uma medida, assim, pra eu saber quanto de carboidrato? O que é o carboidrato? Relembra pra mim. Lembra? São todas as frutas, todos os grãos e todas as raízes e tudo que deriva disso, tá? Tudo que deriva disso é carboidratos. Então, algumas vertentes da low carb. Dieta Atkins, que a gente acabou de falar, que a gente falou lá no início. Depois eu vou esmiuçar todas elas. A cetogênica, que é maravilhosa. Muita gente já fez cetogênica, por incrível que pareça. Vocês acham que é uma coisa absurda, mas eu pelo menos lá no consultório aparece bastante gente que já teve experiência com cetogênica. A paleo, a Primal, foi pela paleo que eu conheci a low carb, tá? Foi através de um vídeo aleatório de uma pessoa, da Lara, falando sobre dieta paleolítica, que eu conheci a low carb. A slow carb, que eu vou falar daqui a pouquinho do que se trata, e a low carb, então, né? Então, tem vários... eu não me adaptei num, eu acho que eu vivo melhor nisso. Não é uma verdade absoluta. Você não precisa fazer sempre o mesmo padrão para você atingir resultados. Eu vivi tudo isso porque eu aprendi basicamente a fazer low carb sozinha, gente. Eu comecei a seguir umas pessoas, encontrar umas pessoas e praticar o que elas falavam. Então, eu já fui daquela de ficar restritíssima em carboidrato, tá? E assim, já vivi todas as fases real, assim. Hoje eu tô num patamar que eu não vivo tão baixo mais em carboidrato. Então, olha só, às vezes dentro da tua cabeça fica assim, mas não pode comer nada. Não é nada disso. Graças a Deus, eu tô te falando pela minha experiência que o eu comer nada, eu zerar ou eu soltar não mudou o meu resultado, tá? Então, eu já posso te dizer isso, não tive ninguém que me disse isso na época, então fiquei muito tempão restrita. Vamos por partes. A dieta Atkins, vocês lembram? Tem um livro do Atkins, ela tem as fases, foi o primeiro que trouxe o conceito low carb de volta. Ela tem 4 fases distintas e ela limita, acho que começa com 20 gramas de carboidratos líquidos e depois vai subindo. À medida que você vai emagrecendo, vai subindo. São 4 semanas, se eu não me engano, tá? Ela é uma low carb, mas ela começa quase numa cetogênica, né? Porque 20 gramas de carboidratos líquidos, gente, é muito pouquinho. Então, ela é um programinha, a dieta Atkins, pra você seguir. Eu me lembro que eu fiz uma vez a Atkins... perdi um pesão assim em 15 dias, mas como a gente não sabia como seguir, sem experiência, né, sem ter uma base, obviamente não consegui manter. A cetogênica, cetogênica é maravilhosa. Cetogênica é uma very low carb, é como se ficasse na primeira fase da Atkins para sempre. Tá? Em torno de 20, 30, também não tem um valor específico, gramas de carboidrato líquido por dia. O que é carboidrato líquido? Descontado as fibras. Quer ver? Sempre que você ouvir carboidratos líquidos é assim, ó. Se um alimento tem 15 gramas de carboidrato e 5 gramas de fibra, você vai descontar essas fibras do carboidrato. Então, é como se esse alimento tivesse 10 gramas de carboidrato líquido. Por que descontou 5 da fibra? Porque a fibra, do jeito que entrou, vai sair. Ela é insolúvel, tá? No teu organismo. Então, você vai liberar ela. Então, só o que sobrou daquele carboidrato é a diferença da fibra. Entenderam? Ficou claro? Desconta a fibra do carboidrato. Isso é o carboidrato líquido daquele alimento, certo? O mecanismo de emagrecimento da cetogênica. Cetogênica, olha só os índices dela, tá? As proporções dela. É uma dieta de 60% a 70% gorduras,
20 a 30 proteínas e 5 a 10% carboidrato líquido, gente. Dá pra comer só vegetalzinho e nem a todos os vegetais. Tipo, uma abobrinha não dá pra comer. Uma abóbora cabotiá não dá pra comer, não dá pra comer. Brócolis eu acho que não dá também, sobra muitas folhas. Ela é bem restrita, mas ela é maravilhosa. Ela foi descoberta para o tratamento de doenças, especialmente neurológicas, epilepsia. Eu tenho um vídeo no YouTube muito antigo que eu vou precisar reproduzir sobre isso. Porque a gente sabe que as sinapses ali, as ligações entre os neurônios, e quando a gente come muito baixo carboidrato, a gente se alimenta de corpos cetônicos, que é a quebra da tua gordura, certo? E esses corpos cetônicos é como se fosse um alimento melhor, grosseiramente dizendo, para o teu cérebro, melhora essas ligações entre os neurônios. Então diminuía muito as crises epiléticas. Ainda hoje ela é utilizada no tratamento para epilepsia. E cânceres também, tá? Câncer tem um monte tá saindo um monte de... Não tem nenhum estudo super específico, mas comprovando com a prática clínica que a intervenção com dieta cetogênica ajuda, porque a gente sabe que o câncer se prolifera porque a célula cancerosa se alimenta de glicose, né? Então, uma dieta bem baixa em carboidratos ajuda na não progressão da doença, certo? Vamos lá. Sim, a cetogênica é sempre induzida, é sempre construída, tá? De acordo com os teus padrões, idade, altura, peso e tudo mais, certo? Então a gente fica com tão baixo glicose circulante que o corpo quebra a tua gordurinha estocada para sobreviver, right? A slow carb, eu nem sabia desse termo, tá? Slow carb, eu acho que é esse que eu vivo hoje, tá? É um viés da low carb, onde a gente evita apenas carboidratos de alto índice glicêmico, como frutas mais doces e farinha de trigo, tá? E obviamente açúcares, né, gente? A gente não fica comendo açúcar adoidado. Só que a slow carb tem uma particularidade que eu não gosto, que eu odeio, que é o dia do lixo. Aí a pessoa vive assim e um dia da semana ela tira pra comer o que ela quiser. Odeio dia do lixo. Você pode fazer isso em momentos. Você não precisa ter um dia específico para comer porcaria da hora que acorda até a hora que vai dormir, tá? E ainda dentro da low carb tem a vegetariana low carb, acredite se quiser, tá? Que é onde eles não comem a proteína, mas comem muitos vegetais, então acaba ficando baixa em carboidrato. E a carnívora, sou muito mais desse time, da carnívora, tá? A carnívora só come carne, gente, só come carne. Acho que eu aguentaria viver algum período assim. Vamos falar, e aí tem a low carb, tá? O que é uma dieta low carb normal? Você falou da slow, você falou da carnívora, falou da vegetariana, falou da Atkins, falou da cetogênica. Qual que é a gramagem de carboidratos de uma low carb? Tá? Vocês sabem? A gente tem, daí dentro dela também tem vieses, que é muito parecido com a cetogênica, 20 a 30 gramas, mas a mais indicada é de 50 a 100 gramas de carboidrato dia. Você pode usar muito também pelo quilo do teu peso, fazer uma noção pelo quilo do teu peso. Deixa eu falar pra vocês uma comparação. Vou comparar a low carb, a dieta da diretriz, lá que saiu no século passado, tá? Standard American Diet. Para fim de uma comparação da dieta padrão que se indicava para uma low carb. Na dieta padrão, essa que está nos guias e que um monte de gente ainda trabalha, ela usa, o carboidrato é responsável por 60% das calorias ingeridas, o que representa em torno de 300 gramas de carboidrato dia. Quanto que é a low carb? 50 a 100. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença, gente? É um terço. E não é uma regra, tá?
Um dia você pode comer, por exemplo, de 50 a 100 fechado. Eu não faço contagem, eu nunca fiz contagem de carboidratos. Eu sempre deixei isso a menor proporção do meu prato, tá? Às vezes eu acho que tem pessoas que precisam de nortes com sentido a quantidade, eu sinto isso. Mas eu sempre vou tentar, num primeiro momento, deixar ela livre, porque se ela aprender a fazer o prato dela dessa forma, vai ser muito mais fácil para ela. Só que às vezes a pessoa se sente muito solta, e aí eu preciso intervir. E como é que eu faço para contar esses carboidratos, Ari? Hoje a gente tem, né, aplicativos para fazer isso. O Fat Secret, tem o MyFitnessPal, tem um outro também, Nutrition Data, alguma coisa assim. Que você tem bancos de dados ali, tá? Você vai colocando o alimento e ele vai te dando mais ou menos uma noção e você vai podendo fazer uma soma desses carboidratos no dia. Entenderam os vários tipos? Podem mandar perguntas se vocês quiserem, que o grosso que eu precisava falar para vocês aqui, eu já falei. Então, assim, não tem nada de dieta nova, não tem nada de dieta da moda, tá? A gente consegue comer sem engordar, porque a gente, baixando o carboidrato da alimentação, a gente começa a ter a vontade de verdade do corpo de comer, de fome. Né? Lembra, a gente tem, teu corpo sinaliza para fazer xixi, teu corpo sinaliza para fazer cocô, teu corpo sinaliza para dormir, ele sinaliza para comer. Só que muitas vezes a sinalização que vocês acham que é fome é hipoglicemia, é queda da insulina. Porque como que você tá fraca, tá tremendo, tá com náusea porque não come, tá se sentindo fraca realmente, sem comida? Se você tá ali cheia de pneuzinhos, você tem essa energia, mas você não deixa teu corpo acessar, tá? Todas as frutas têm carboidratos? A Zélia perguntou. Todas são carboidratos, agora existem níveis. Elas são classificadas, tá? Fruta que mais tem carboidrato, frutas que menos tem carboidrato, frutas que tem um nível médio de carboidratos. Então, eu vou te dizer que cabe tudo dentro da low carb. Só que depende do momento que você tá e do teu objetivo. Às vezes eu tenho uma diabetes, eu não posso acordar de manhã e comer uma banana com diabetes ou pré-diabetes, certo? Porque ela, de todas elas, ela é uma que mais tem açúcar. Então, a gente tem as que menos tem açúcar. Quais são? Abacate, coco, morango, maracujá. Olha só, boa. Vale salientar que uma dieta sem atividade física é igual tentar dirigir um carro sem motor, não vai sair do lugar. E eu vou te complementar, tá? Na verdade, eu vou te contrariar um pouquinho. Experimenta malhar sem fazer dieta e veja se tu tem algum resultado. Sim, calma, não me mata, tá? Ela vai... o que emagrece, gente, é a dieta, sempre. O que te faz construir massa muscular é a dieta, sempre é sobre a dieta. Agora, num caso de emagrecimento ou de hipertrofia, você vai conseguir emagrecer sem atividade física. Entretanto, dificilmente você, ao longo do tempo, 4, 6 meses, você vai conseguir manter o emagrecimento. Então, não existe, é real, é um casamento. Tem que ter dieta e tem que ter atividade física. Aceita que dói menos, não cabe, não sei, não consigo fazer. Não adianta, você tem que pensar nisso, porque depois dos 35 anos a gente começa a ter perda de 1% de massa muscular ano, só de fazer nada, tá? Então, se você fizer essa conta, dos 30 até os 80 anos, você vai perder 50% da tua massa muscular. Tu tem noção disso? E aí, o que acontece? Sabe aquela mulher que fala assim, ó, Ari, eu casei e não ganhei peso, tá? Tô rindo agora. Eu casei e não ganhei peso, mas o meu corpo tá diferente, porque fez troca. Ela sempre pesou 60 quilos, mas ela tá flácida, ela tá mole, ela tá com gordura visceral, porque ela foi tirando, foi saindo músculo, e saiu o músculo, desacelerou o metabolismo, vai fazendo a troca. Então, vocês estão entendendo? Gente, atividade física, se eu pudesse embalar ela e colocar ela numa pílula, ia faltar bula para eu escrever todos os benefícios dela. É muito, muito maravilhoso. Mas ela sozinha não emagrece,
pode se matar na academia. Se não fizer dieta, não controlar a tua alimentação, não vai ter resultado nenhum, tá? Tem uma aqui sobre intestino, tá? Meu intestino prendeu muito. Aonde errei? Quanto tempo tu fez low carb? No início de uma low carb, eu falo para todos os meus pacientes, 30 dias, pelos próximos 30 dias aqui da low carb, teu intestino não vai ser parâmetro. Se ele funcionava de manhã, ele pode funcionar de noite, ele pode passar a não funcionar. Vocês têm que mudar, aprender, na verdade, o conceito sobre intestino, sobre funcionamento intestinal. O que vocês acham que é o intestino que funciona? Que faz cocô todos os dias e cocôzão? Meus queridos. O que eu tô propondo para vocês? Comer de acordo com a fome e saciedade. Às vezes, você vai dar o que o teu corpo precisa. Vai sobrar, às vezes, cocôzão, bolo fecal para sair todos os dias? Não vai. Tá? Às vezes não tem. Às vezes você comeu de acordo com a tua fome e saciedade, teu corpo tá com uma demanda aumentada naquele... Não sobra. Certo? Você comeu talvez um pouco menos de fibras. Não tem. Então, a regra do cocô, gente... se você é uma pessoa que faz muito cocô, até 2 cocôs no dia, ok. Mais do que isso, não. Tá? Que daí também é ruim e leva toda a tua flora embora. Agora, 1 cocô a cada 2 dias não tá errado. E assim, ó, fiz low carb e o intestino prendeu muito. Bebeu água. Bebeu 2 litros mínimo dia. Intestino é multifatorial, eu tô te falando com relação à dieta. Pode ser uma tireoide, tá? Agora eu me lembrei de um meme que eu recebi hoje. Pode ser um pãozoide, uma pizzoide, entendeu? Pode ser tireoide, pode ser fator emocional, pode ser estresse. Teu intestino prende. Então tem que vir vários fatores, mas você tem que passar esses 30 dias. Ele pode ficar bem bagunçadão. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. A gente sobe aqui e ele trava. Então, gente, tem muita coisa pra gente falar. Eu sou suspeita de falar sobre low carb. O que estão me enviando solicitações aqui? Tá. Sou suspeita pra falar sobre low carb porque eu acho incrível esse lance da fome e da saciedade, esse lance da queima natural, da gente ativar a queima natural de gordura do nosso corpo, é muito incrível. Então, olha só. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que depois eu vou falar também nos stories. Não conseguiu ver a live completa? Quer assistir essa live? Você tem que entrar aqui no link da minha bio. Quando acabar essa live aqui, entra no link da minha bio e se inscreve lá na jornada Você Mais Magra. Coloca teu nome lá na lista de espera. Todo mundo que tiver inscrito vai receber a live, tá bom? Gente, eu acho que tomara que eu possa ter ajudado vocês aí de alguma forma, esclarecido um pouquinho sobre low carb, esse viés de alimentação que eu amo tanto. Meu Deus, eu acho que eu falei mais de 100 vezes essa palavra, né? Low carb aqui hoje, mas é pra fixar mesmo aí dentro de vocês. Pra entender que é uma estratégia maravilhosa. Se você já tentou de tudo pra emagrecer, por que não tentar esse viés? Ah, já fiz dieta da lua, já fiz dieta da sopa, já fiz dieta... Tenta uma low carb, experimenta. Tá? Se adapta. Vai ser muito incrível. Qual seria o primeiro passo para iniciar low carb? É a última, depois a gente finaliza, senão vai ficar muito tempo aqui. Limpar a tua alimentação. Tira industrializado, especialmente farinhas brancas e açúcares de adição. Então, deixa o bolinho, o doce, a torta para de vez em quando. Troca as farinhas. Sai de farinha de trigo, sai de farinha de milho, sai de amido, tá? De pão de queijo, sai da tapioca e vai para as farinhas low carb. Dá uma fuçadinha aqui que tem um post bem recente sobre farinhas low carb. Começa por aí, tá? E aí fazendo isso, você vai ver que a sua fome vai espaçar. E aí você espera o seu estômago roncar para comer. É assim que a gente começa uma low carb. Amores, um beijo. Semana que vem tem mais. O assunto da semana que vem vai ser muito bacana também. Não percam, porque tudo isso vai complementar o processo que a gente vai criar aqui depois, tá? Se inscrevam lá no link da bio para receber, ter acesso a essa live e ver sempre que vocês quiserem para tirar dúvidas, tá bom? Um beijo, é sempre ótimo estar aqui com vocês, tá bem? Beijocas, tchau, tchau.